Olá, segundão, saudade de vocês, mais uma aula de história, mais uma aula de República Velha. Vamos dar continuidade ao tema? Vamos lá. Vamos lá, segundão. Vamos nos basear hoje nas características socioeconômicas, sociedade econômica, né? Da República Velha, obviamente, que é o tema que a gente está dando. A República Velha foi um período em que o Brasil esboçou um desenvolvimento industrial. Por que o desenvolvimento industrial? Porque se fazia, por necessário, uma maior produção, já que a gente tinha as duas oligarquias, né? A do café e da pecuária leiteira no Brasil, bastante latente. E para você produzir mais, não adianta só pessoas humanas trabalhando. Você precisa e deve industrializar alguns produtos. A gente já conversou sobre alguns temas e nessa temática de indústria, né, a gente sabe que o Brasil foi um dos últimos a se industrializar, né? Demorou-se muito tempo para chegar essa base política da indústria no Brasil. Antes era realmente feita basicamente por operários, né? Mão de obra. E que algumas das pessoas dizem que era mão de obra escrava. E era mão de obra escrava e uma mão de obra que não era paga. Então o nosso produto era muito bem aceito na Europa, porque ele tinha um custo baixo. Nós sabemos que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E por ser um dos últimos países a abolir a escravidão, até no final do século XIX, começo do século XX, nós ainda tínhamos bastante escravos no Brasil. Escravos dito escravo mesmo, e aqueles alforriados, né, que também permaneciam como escravo de uma certa maneira, né? Esse movimento, esse desenvolvimento, na verdade, industrial, mesmo que bastante tímido, tá? Ele teve reflexo no desenvolvimento do país. Deu-se de maneira concentrada, destacando principalmente na cidade de São Paulo por causa do café, e teve um grande salto populacional naquele período. Ou seja, todo mundo, a maior parte das pessoas que queriam trabalho, migraram para São Paulo. Quando existe um acúmulo de pessoas muito grande e não tem lugares, não tem infraestrutura, o que vai acontecer com esse local? Né? Vai haver problemas sociais. Isso é uma coisa lógica. E o país não pensava dessa maneira. Os governantes não pensavam dessa maneira. O desenvolvimento industrial e urbano que aconteceu nessas partes do Brasil levou ao desenvolvimento e um movimento operário que teve uma atuação destacada por volta do final de 1910. Ou seja, você tem um período onde as pessoas se adaptam a um certo local, seja em Minas, seja no Rio, seja em São Paulo, principalmente as principais cidades do país, onde havia um bom desenvolvimento na indústria, e fez como houvesse esse boom, essa aparição muito grande de movimentos não de acordo com o sistema daquela época. E todos esses movimentos causaram problemas, que eles chamam de revoltas. E na verdade é revoltante, mas quando você não tem um desenvolvimento urbano igual ao industrial, óbvio que vai acontecer isso. Apesar desse desenvolvimento de uma indústria embrionária no país, a nossa economia permaneceu extremamente dependente dessa exportação que era do café, e assim ficou até a década de 1950. Olha só,
nós ficamos do final do século XIX até meado, né, até 1950, dependente da exportação do café, mesmo com todos esses problemas. Isso criou revolta. Quando o assunto é sobre direitos sociais, óbvio que vai haver problemática. Essa República Velha, ela é marcada como um período em que esses direitos foram bastante desrespeitados. Os desrespeitos aos direitos sociais, a existência de uma desigualdade evidente, fizeram com que esse período também fosse de luta para muitos que buscavam uma condição de vida melhor, mais digna, e que estavam insatisfeitos com a política daquele período e com as ações praticadas pelo governo. Existe inclusive uma frase que geralmente é atribuída ao presidente Washington Luiz e que dá o tom da forma como questão que era tratado a República Velha. A suposta frase dita pelo presidente foi: questão social é caso de polícia. As tensões existem, resultam em diversas revoltas, como Guerra de Canudos, Revolta Armada, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Guerra de Contestado, Revolta do Forte de Copacabana, que nós vamos começar a introduzir após a próxima semana sobre essas revoltas, para que vocês tenham um bom entendimento. Então, vamos lá, vamos continuar estudando e na próxima semana a gente volta a falar sobre essas revoltas.